Oi, pessoal, vamos voltando. Vamos ver se agora vai funcionar. Opa, a Elis já entrou novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, Geraldo, Marcelo. Só que agora eu não te ouço, Cláudia. Não me ouve? Não. Será que é por causa do microfone? Oi, Gabi. Tá. É, Agora eu tirou? te ouço. Tirei, aham. E Agora eu eu te te ouço. ouço. Viu? Agora vai. Então tá, Agora vai agora dar vai. certo. Então, Tá. vamos lá. Bom, eu já vi que teve pessoas ali que entraram agora que não tinham entrado antes. Sim. Então, antes de você se apresentar, Elis, né? Só falar o porquê que hoje eu resolvi abrir esse canal para nós falarmos sobre métricas de varejo, não é? Ou seja, Sim. técnicas de venda. Não importa se você é borracheiro, se você trabalha num comércio, todos nós somos vendedores. Isso é uma coisa fato, porque todos nós vendemos alguma coisa. Ou eu vendo meu serviço, ou eu vendo um produto, ou eu me vendo, não é? Não é assim quando a gente Exatamente. quer arrumar um namorado, a gente está Uhum. tentando se comercializar Entender. isso aqui tudo, né? Então todos nós partimos do conceito de que todos nós vendemos alguma coisa, né? Ou a gente oferece algo para alguém, a gente espera que alguém se interesse pelo nosso produto. E aí eu trouxe a Elis, primeiro porque eu já a conheço de muito tempo, eu já tinha uma outra empresa e ela já trabalhava comigo. Ela sempre foi o meu braço direito e esquerdo em toda essa parte de trabalhar com equipe, de motivação. Inclusive, eu era bem rebelde, melhorei já, né, Elis? Bastante. Bastante. Tá Mas eu melhorando, tá era bem melhorando. rebelde, porque eu falava, mas É. caramba, quem que me motiva? Né? Porque às vezes a gente é dona do negócio e ela, ai, Cláudia, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê, motivar a equipe. Eu digo, mas quem que me motiva? Né? Eu digo, mas por que, que as pessoas não fazem por si próprio? Por que, que a gente tem que ensinar? Então eu aprendi muita coisa com essa mulher e ela também é muito responsável por toda essa estrutura que se tem hoje na Sussurra, de equipe de venda, né, de estar tudo redondinho, de já estar ali no DNA das meninas, todas essas técnicas de venda. Então, eu resolvi abrir esse espaço para que ela pudesse falar e colaborar com muitas das pessoas que me seguem também, porque eu sei que muita gente empreende, né, tem muitas empresárias ali, ou então pessoas que estão começando, ou agora, né, Elis, nesse momento de Covid, que as pessoas estão tendo que se reinventar, que muitas vezes foram dispensadas do trabalho, não é? Como que eu faço para me reinventar? Então, vamos fazer o seguinte: começa te apresentando e depois a gente entra nesse tema. Tá. Então, eu sou a Elis. Como diz a Cláudia, sou administradora e eu acho que tenho varejo na veia, assim. Saí da indústria e vim para o varejo e é algo que eu acho que é muito criticado perante muita gente, assim, ah, não, tu vai sair de uma multinacional para vir para o varejo. Mas realmente é algo que eu gosto muito e eu acho que hoje eu estou vendo uma onda das pessoas começando a trabalhar mais com varejo e defender o varejo, porque é bem isso que a Cláudia falou, acho que todo mundo é vendedor, ninguém gosta desse termo vendedor, mas hoje eu vejo que médicos são vendedores, porque senão eles não têm pacientes, advogados são vendedores, nós aqui na Sussurra somos vendedores, então a gente precisa muito disso e a gente precisa também dessas métricas, a gente precisa saber administrar. Então, eu sempre dou alguns exemplos das empresas que atualmente eu estou trabalhando e a gente sentiu um pouco menos essa pandemia toda. Por quê? Porque aquilo que a Cláudia falou, por trás do sucesso da Sussurra, existe várias outras coisas que elas precisam estar redondinha para que a hora que o cliente entre aqui e seja atendido, ele saia daqui realmente com um produto que vai fazer bem para ele, porque a gente tem que ter essa preocupação realmente com a equipe de vendas deles saberem. E eu vejo muita falta de treinamento, muita falta de, mesmo motivação. Eu acho que a gente precisa disso, precisa. Só que, de novo, são sentimentos que se coloca na pessoa e ela, quando ela começa a entender o papel dela como vendedora, isso se torna mais fácil. Que é isso que a gente sempre, Sim. que eu sempre tento trazer, vamos dizer assim, porque tu Então, precisa isso já administrar. foi.
E isso já foi um grande aprendizado, né? Porque essa Sim. motivação é uma motivação que vem baseada num conhecimento. E Não é? numa Por que que eu tenho que disciplina, né? preencher essa planilha? Por que que eu tenho que saber o ticket médio, a taxa de conversão, o PA, né? Que eu brinco. Gente, você sabe o que é PA? Porque o meu PA é diferente dessa mulher que está aqui embaixo, não é? Nós temos PAs diferentes. Então, por que que eu tenho que, dentro do varejo, saber essa métrica que é da peça por atendimento? Porque uma vez que a equipe tem essa consciência, ela começa a se automotivar, né, Elis? É diferente daquela motivação de que parece que tu leva uma injeção de adrenalina, volta para casa com um acúmulo de energia, no dia seguinte, na primeira dificuldade, acabou o boneco do posto, né? Isso. Né? É isso, A gente vê como um sim. boneco de posto. Tu vai lá, tu enche, tu recebe toda aquela carga lá de energia, tu vai sair super motivado, grande, gigante. Amanhã eu venço o mundo, amanhã a gente abre a porta do nosso negócio, a gente tira o primeiro orçamento, não aprovou. Por quê? E vai Porque murchando. tu vai precisar falar mais alto, tá, Elisa? Eu não sei como é que tá o Tá, áudio para eles, para mim tá baixo. tá. Talvez se tu se Uhum, aproximar mesmo fica melhor, mas qualquer coisa, tá. A Rose de Aham, Faria entrou na nossa aham. live. Ai, Então que a Rose legal. vai Oi, ficar Rose. monitorando a partir de agora, se o áudio estiver Tá. ruim, se E o ela áudio nos estiver bom, avisa. Isso. ela vai Se eu fizer avisando, careta, ela já briga comigo. né? Mas então é isso, né? Quando você fala de motivação, eu queria fazer essa pontuação. Não é que não é essa motivação circense. É uma motivação Exatamente. baseada num conhecimento que você faz com que a equipe entenda. Não é? Porque Sim. isso é uma ciência. Não é? Isso é métrica, isso é número, isso é uma coisa que cada pessoa consegue fazer o seu controle. Exatamente. É bem dentro disso que a gente diz, porque eu acho que mais do que motivação, eu sempre falo, mesmo para minha equipe, assim, e eu sempre brinco que muitos que às vezes trabalham comigo não conseguem entender, mas depois que eles saem, depois que montam o negócio deles, ou depois que estão um longo tempo comigo, começam a entender. Eu acho que essa motivação, ela precisa ter um nome de disciplina, que é realmente eu ir lá e fazer, eu fazer o meu melhor. Eu saber que hoje o meu resultado não foi tão bom, como tu deu exemplo de orçamento, saber que eu fiz 10 orçamentos, que daí, vamos dizer, é uma outra métrica, então, desses 10 orçamentos, quantos que eu fechei? Desses 10 clientes que eu recebi dentro da loja, quantos que eu fechei, vamos dizer assim? E começar a descobrir, porque, assim, são termos do varejo, são números que um sistema pode me dar, só que, de novo, se o empresário, se o empreendedor, ou se ele não fizer isso com a equipe, que a equipe entender, porque o sistema pode dizer para a equipe, o teu ticket médio é esse. Mas a pessoa pode ficar anos dentro dessa empresa sem saber exatamente o que é o ticket médio, o que ela vai fazer para aumentar, o que vai fazer para melhorar. Da mesma forma, identificar todos esses parâmetros de medição, mas atuar em cima dele. De que forma que eu vou trabalhar com aquela pessoa da minha equipe que tem um ticket médio mais alto? Só que é ele que mais converte clientes. Ou seja, o outro converte muito menos clientes. Só que ele vende 3, 4 vezes mais o ticket médio dele do que o outro. Então, de que forma que eu consigo equilibrar essa equipe? Porque isso também era uma coisa que eu com a Cláudia, lá no início a Cláudia queria todo mundo igual, não tem que ser todo mundo assim. Não, e na equipe não pode ser todos iguais. A gente tem que ter esses pesos e essas medidas, porque uma pessoa vai ser extremamente boa numa determinada função, a outra vai ser numa determinada função. Então, assim, a gente precisa ter essas métricas, precisa ter essas médias dentro da loja, dentro da empresa, para saber aonde eu vou atuar em cada um desses funcionários para, de alguma forma, ajudar. Eu acho que essa vem a motivação. Por quê? Porque a pessoa, o vendedor, vai ver resultado, o empresário vai ver resultado. E, de novo, claro que a motivação ajuda, claro que gostar do que faz ajuda, claro que fazer um monte de outras coisas ajuda, mas pagar o boleto no final do mês, pagar a conta, o funcionário, o empresário ter o seu faturamento maior, né? Saber que ele cresceu tanto do ano passado para esse. Então, acho que tudo isso ajuda. E nesse momento de pandemia, a gente conseguiu identificar isso, mesmo aqui na Sussurra, não é, Cláudia? Sim, Um sim, monte de sim. empresa, muitas fechando, muita vendendo menos, e a gente está crescendo. E que bom que a gente está, e tudo isso é fruto de um trabalho que ninguém vê.
Não é a venda final, não é o cliente satisfeito, que é o objetivo principal de toda loja, vamos dizer assim, né? Vender esse bem-estar, vender o nosso serviço da melhor maneira possível. Só que isso é um resultado. O trabalho lá atrás, ele precisa ser feito. Perfeito. Elisa, eu Sabe? sei que a gente vai continuar com esses conceitos nas próximas segundas, não é? Sim. E eu já deixo aqui o convite, não é? Porque ao final de várias segundas em que a Elis vai estar falando sobre cada uma Lembra dessa sopa de letrinha que eu falei lá no início, né? Do PA, do TC, do TM, não é? Então cada segunda-feira vocês têm essa possibilidade, essa oportunidade de aprender. Mesmo que você não vá conseguir participar do ao vivo, mas ele vai ficar salvo no IGTV, não é? Então você consegue visualizar isso. Porque ao final desses encontros, você tem muito mais ferramenta para trabalhar. E é o que eu me encantei com essa ferramenta, que é a ferramenta que a Elis utiliza, né? Porque confesso, primeiro, quando a gente empreende, principalmente no varejo, essa sopa de letrinhas que eu falei, a gente já deveria saber. Mas eu comecei a empreender e não sabia absolutamente nada disso. Né? A Elis mesmo sempre fala, né, que eu sou de sair fazendo. Né? E eu tenho bem Trator. essa característica, eu sou de sair fazendo. Essa coisa de parar, ficar vendo muito número, analisar financeiro, não sei o que e tal. Posso fazer, mas eu perco muito desse esforço em sair fazendo coisas novas. Então, hoje eu opto por fazer as coisas e a fazer as coisas nada voltada a essas planilhas, né? Importante que isso fique claro. E a Elis tem já essa configuração toda com a equipe. Então, ela é um ponto importantíssimo, porque de nada adianta a gente sair fazendo e não saber como é que está a saúde financeira do nosso próprio negócio. Mas no início, na época, inclusive, eu só tinha a Imaginário, né, multimarcas da Imaginário, que era em 2 shopping. A Elis, a gente ficava conversando, mas antes, até quando eu nem tinha contato com a Elis, eu não tinha muito essas métricas mesmo. E aí é muito difícil se trabalhar com equipe, né? É muito difícil conseguir colaborar ativamente com o colaborador. Porque é esse exemplo que você trouxe, né, Elis? Por exemplo, o funcionário vendedor que tem o ticket médio mais alto. Ele vende, por exemplo, R$ 300 para cada pessoa, mas ele converte muito pouco. Tem aquele que converte 10 vendas, mas vende R$ 20 para cada um. Então, o que a gente pensava, não é? Nós pensávamos o quê? Como que a gente faz para que essa pessoa que converte mais aumente o ticket médio? Porque o treinamento para aquela pessoa de uma forma individual era aumentar o ticket médio. Para aquela outra que tem o ticket médio alto, qual que era o treinamento para aquela pessoa? Era trabalhar Sim. a taxa de conversão. Então, a gente deixa de fazer reunião chata. Né? Porque o que normalmente acontece, Elis, nas empresas em que você trabalha, em que você já prestou consultoria, o que normalmente acontece com as empresas quando você chega para fazer um treinamento? Sim, é o que eu sempre falo, assim, todo mundo me olha com aquela cara, o que que essa guria tá falando, né? Quem é essa louca aí que não entende nada do meu negócio e vem aqui me ensinar alguma coisa? Então, eu sempre, mesmo com os empresários, quando eu dou o curso para a equipe, a gente tem uma pré-conversa antes para saber entender realmente qual é o real motivo. E eu costumo sempre acompanhar depois essa equipe, que é o que eu digo, eu deixo parte dessas planilhas já onde eu dou o treinamento para a gente acompanhar, porque o que acontece? Eu sempre digo, ó, eu sei que vocês estão me olhando com cara de louca, eu sei que vocês estão olhando e achando que eu não tem nada que eu fazer aqui, porque vocês estão aí vendendo há 2, 3, 4 anos, já essa louca não sabe de nada. Então, eu já sou bem sincera na abertura quando eu começo a fazer a palestra, quando eu começo a fazer o treinamento com a equipe. Mas eu digo para eles, semana que vem, ou quando a gente termina, depois de 2, 3 encontros, que depende às vezes do tempo que a gente está, eu volto e digo, daí vocês vão me dizer se vocês aplicaram exatamente. Então, eu deixo a liçãozinha de casa para essas pessoas e também para o empresário, para ele acompanhar também de alguma forma isso, porque também não adianta fazer um curso, uma técnica de venda e simplesmente fazer e não levar isso a sério. E depois disso, eu volto e a pessoa começa a entender que aquilo deu resultado. Então, quando ela começa a ver que aquilo deu resultado, que a venda aumentou, que o empresário vai ter no final do mês uma venda maior e ela vai ter uma comissão maior, porque basicamente todos os vendedores hoje são comissionados. Ah, não, mas eu presto serviço só para mim, mas então, diferente disso, tu quer um faturamento maior também. Claro, Então, depois claro. que começa a aplicar esse passo a passo, que é o que eu digo realmente, venda é um passo a passo. O problema é esse, sim.
Venda, às vezes o pessoal diz, ah, venda é uma arte. Eu não acho que é uma arte, eu acho que é uma ciência mesmo. Por quê? Porque ele se modifica o tempo todo. A arte é aquela coisa parada, estática, que eu admiro, que eu paro. A venda não, a venda ela está se reinventando. Agora a gente começa a ver um monte de gente, um novo jeito de vender pós-Covid, o novo jeito de vender pandemia, a nova forma da venda, a loja física ainda vai existir só o comércio eletrônico. Então, assim, então, a venda, ela é uma ciência, ela vai o tempo todo se moldando, ela vai... Só que essas técnicas, elas não alteram, elas não mudam. Lógico que tem pessoas que tu vai ter um trato diferente no teu comportamento, tem aquela pessoa que vai entrar, que vai ter que atender mais rápido, tem aquela que quer um tempo maior, tem aquela que decide mais rápido, tem várias outras coisas. Só que a técnica, ela vai ser a mesma. A forma que você vai fazer o passo a passo para essa pessoa decidir, para você realmente identificar qual é a necessidade desse cliente é o mesmo. E ela vai mudando. Por isso que eu digo que venda para mim é uma ciência. Sim, eu sou apaixonada por venda. Eu acho que o tempo todo a gente está vendendo. O tempo todo a gente está vendendo e tem essa necessidade. Então, é isso realmente que eu acho, assim, que as pessoas, depois que elas começam a ver o resultado, o vendedor começa a ver, como é que eu não pensei nisso? É verdade, é só um detalhe, né? São exemplos que a gente teve aqui, né, Cláudia, mesmo na Sussurra, durante o Dia dos Namorados. Sim. Porque eu digo assim que isso é para te colocar na cultura, porque também vem aquele monte de coisa, mas vai vir aqui, eu vou ter que fazer um monte de planilha, vou ter que fazer um monte de acompanhamento, vou ter que ficar anotando qual é a minha taxa de conversão, vou ter que ficar anotando qual é o meu ticket médio, vou ter que ficar anotando um monte de coisa. Hoje, na Sussurra, a gente já não faz mais isso. Por quê? Porque isso já está no DNA das meninas aqui. Elas já vêm com muitas ideias pra gente, elas já nos trazem várias coisas pra gente realmente ter. Por quê? Porque elas têm uma preocupação, elas querem que o salário delas seja mais alto no final do mês. Claro, claro. Sabe? Só que, de novo, isso é um trabalho de formiguinha que a gente vai colocando dia a dia, mas o melhor, elas têm que entender a importância disso para elas. Exatamente. Que vai ser fruto depois para a empresa. Exatamente. Porque assim, né, vamos supor assim, a receita do bolo, ela é a mesma. Só que Sim. cada um faz do seu jeito, né? Tem aquela pessoa que pega a receita do bolo e segue exatamente aquela receitinha do bolo. Até a vírgula. Tem outras que já, eu esqueci do ovo, põe o ovo. Põe não sei o quê, e faz. Então, porque eu acho que a técnica que você passa é isso, né, Elisa? Existe uma técnica, existe Sim. uma receita, mas cada um coloca muito da sua individualidade. Então, a gente não forja um ser humano falso. Não é, você tem que ser simpático. Cara, mas aquela pessoa ela fala, por exemplo, você fala completamente diferente de mim. Né? Eu falo alto, eu falo com a mão, você consegue falar que sabe, eu teria que estar amarrada, né, para conseguir me conter, porque nós somos pessoas diferentes. Na hora de um atendimento, não tem como querer que nós duas tenhamos o mesmo padrão de atendimento. Nós vamos utilizar a mesma técnica da venda. A técnica vai ser a mesma, mas a forma de aplicar aquela técnica é algo individual. Né? É individual. E quando a gente faz esse trabalho com equipe, por que motiva? Né? E o melhor disso tudo, não é só que motiva, é uma questão Sim. que elas aprendem e elas se automotivam, não é? Exato. Por quê? Porque ela começa a ver o resultado dia a dia, o resultado dela na venda. Né? Quantas, por exemplo, colaboradoras nós já tivemos que elas falavam, nossa, quase bati a minha meta. Porque ela tem uma meta que a gente nem sabe qual é. Uhum. Né? Ela criou uma meta que, não, hoje eu vou vender tanto. Sem que eu ou sei que você tenha que ficar, olha, a tua meta hoje é tanto. Ela sabe. Então, ela se autogerencia. E isso faz, e você tem isso, né, Elis? Porque eu sei que tem inúmeras pessoas aí que já passaram por você nos seus treinamentos, nas equipes e tal, que até hoje tu tem contato, ou às vezes quando eu tô contigo em algum lugar, a gente encontra alguém, nossa, Elis, como eu aprendi contigo, não é? Então, o que é isso, né? Quando a gente tem uma ferramenta que faz com que as pessoas consigam aplicar aquilo e ver o benefício na própria vida, você está ensinando a outra pessoa a se autogerenciar na vida. Porque ela começa a fazer uma conta simples numa questão de meta que ela colocou. Mas daqui a pouco a meta vai ser a compra de um carro, a compra de uma casa própria, a guardar dinheiro para um casamento, enfim, cada um vai ter os seus sonhos, né? E ele aprende a gerenciar isso, né? Mas vamos lá, nas próximas segundas,
Eu sei que a tua ideia é ao final das atividades, passar esse manual de venda do De passo varejo. a passo. Sim. Isso, Uhum, esse uhum. passo a passo. E o que que a gente vai Isso. ver mais para frente? Ah, quer Pois falar um é. pouquinho o que que é o PA, o que que é o Uhum. TC, o que que é E que eu o tenho. TM? O TM. Então, vamos lá. Eu sempre brinco que eu vim de uma empresa que a gente sempre dizia que era empresa brasileira de siglas, né? De abreviações. E eu chego no varejo e tem também. Então, assim, o TM, como disse a Cláudia, é o ticket médio. O que é o ticket médio? É um valor X que você vende para todos os teus clientes. Lógico que para um tu vende 1.000, para outro tu vende 50, para outro tu vende 100. Na média, qual vai ser esse valor? Então, na média, fechando o meu mês, eu vendi R$ 50 para cada cliente que entrou na loja. Então, às vezes, pode acender uma lanterninha ou não, meu ticket médio aumentou, não, meu ticket médio baixou. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter esses dados, e eu sempre gosto, assim, eu acho que a questão de planejamento também, que é uma coisa que eu quero falar nesses meus vídeos, de termos históricos passados, de saber o que aconteceu em 2016, o que aconteceu em 2017, ou, no mínimo, o que aconteceu no ano anterior. Mesmo um cliente que eu tive recentemente, como ele brinca assim, né? Mas para que tu precisa disso tudo? Mas para que eu tenho que levantar todos esses números? A gente tem que pensar daqui para frente. Então, assim, como dizer ele, a gente tem vontade de bater em ti. A gente não gosta do que tu pede pra gente, a gente não quer. Só que depois a pessoa começa a ver assim, dizer assim, putz, mas eu não tinha me tocado nisso. Meu, mas tu viu como melhorou esse mês? Eu disse, mas por que tu tá falando que melhorou esse mês? Porque tu teve histórico do mês passado. Então, por Sim. isso que é importante a gente saber qual era o meu ticket médio do ano passado, porque eu tive reposição. E, de novo, daí, como disse a Cláudia, entra essa parte do financeiro, do cuidado. Por quê? Porque a gente teve reposição salarial, porque a gente teve inflação, porque o preço do produto não é mais o mesmo que eu paguei. Então, meu ticket médio não pode ser igual ao que era no passado, se hoje eu tenho produtos mais caros. Então, Uhum. isso é o ticket médio. Por que eu preciso avaliar e saber o que ele é? A minha taxa de conversão, eu preciso ver por que muitos clientes estão entrando dentro da loja. A taxa de conversão entrou 10 clientes, eu vendi para 8, minha taxa de conversão foi 80. Venho 10 clientes na loja, vendi para 2. Minha taxa de conversão foi 20%. Por que nesse dia eu tive 20%? Por que no outro dia eu tive 80%? Será que é porque meu estoque está furado? Porque está faltando mercadoria diferente? O cliente não está satisfeito com o produto que eu estou Uhum. vendendo, com o serviço que eu estou oferecendo? Então, de novo, também não adianta você fazer e deixar ali guardadinho numa pasta. Você tem que fazer e você tem que saber como usar essas métricas também. E o PA, como diz a Cláudia, não é o que a Cláudia fala nas lives dela, o PA são as peças por atendimentos, são os produtos, os itens por vendas que eu faço, sabe? De que forma quantos que eu já fiz, por que eu estou vendendo só um item para um cliente, por que Sim. a outra está vendendo três. Então, assim, são métricas que tu faz uma média da loja e começa a avaliar. Outra coisa que eu acho importante aqui, realmente, e hoje, assim, até convido vocês, se tiverem acesso à revista Du, então acho que eu já estou na terceira técnica também de vendas, então eu escrevo lá que é um material que pode ser muito útil aqui depois no canal. Esse material, tu tens publicado o PDF no teu Tem, eu Instagram? Sim, tem no Instagram. Tá. Aham, tem no Instagram ele também. Se alguém quiser depois pede, eu posso mandar. Então lá nós já falamos sobre a abertura da venda, eu já falei sobre a sondagem também. Então, assim, a gente está passando passo a passo, a gente deu umas mudadas na coluna da Du por conta da pandemia, porque eu dei dicas de que Uhum. forma que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo nessas empresas que atualmente eu dou consultoria. Então, mas lá também tem um pouco desse passo a passo, e esse passo a passo que eu quero realmente passar, porque assim, pasmem vocês, mas as vendas têm 9 passos. Ai, Elis, mas é muita coisa. Gente, mas são passos que no dia a dia ele se torna muito fácil. E no dia a dia ele vai, da mesma forma como eu falando com a Cláudia um pouquinho antes. Então a gente falou, eu falei, Cláudia, eu quero falar sobre planejamento também, porque planejamento é uma coisa muito importante. Só que, de novo, todo mundo acha que planejamento é para grande empresa, é para multinacional. Não. Não, não é para pessoa, não é para pequena empresa. Então, é o que eu brinco sempre com a Cláudia quando ela vem com alguma tirada, alguma coisa, e vão fazer. Cláudia, assim, encho ela de pergunta e faço, mas Uhum. isso é o planejamento, porque são coisas que lá no final pode dar. Eu sei que às vezes tem vontade de me bater. Na verdade, gente, a maioria dos meus clientes, das pessoas que trabalham, acho que no início tem vontade de me bater sempre, assim, sabe? Porque daí eu fico muito, só que assim, depois tu vê que isso vai ficando realmente no teu DNA e é importante. Então, assim,
Eu não vou ser aquela pessoa que motiva, aquela pessoa que faz. Só que a partir do momento em que a tua conta bancária engordou, que o teu faturamento Exatamente. dobrou, que o teu faturamento cresceu 30, 40, 50%, sempre digo assim, não entro numa briga para perder, sabe? Então, assim, quando começa isso, a tua motivação vai lá em cima, porque eu sei que motivação é difícil de trabalhar no ser humano, só que ao mesmo tempo, assim, dinheiro não é tudo na vida. Não, pode não ser, mas ele te motiva, ele que vai te dar várias razões para ser feliz também. Então, assim, é importante para o empreendedor hoje. Então, eu vejo empresas que fecharam e realmente não foi só por conta da pandemia, porque lá atrás não estava organizado, porque lá atrás não estava, porque tem muita gente, mesmo nós na Sussurra, né, crescemos, né, Cláudia, vamos dizer assim, outras Sim, sim. empresas também que eu dou consultoria também crescemos. Então, eu vejo que esse planejamento, essa coisa, esse trabalho de formiguinha, que às vezes é um pouquinho cansativo, só que ele é muito importante. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também, E aonde sabe? que Vamos entra, falar. né, Elis? E aonde que entra um bom resultado nisso tudo, né? Porque, por exemplo, numa época de pandemia, se você tem 20 pessoas que entram na tua loja, você tinha antes 20 pessoas que entravam na tua loja, né? Hoje, por Sim. exemplo, eu falei com uma mulher que ela trabalha com estética, né? Ela falou, nossa, Sim, agora eu tô mais em casa do que no meu trabalho, porque teve mulheres de março que não voltaram ainda, não é? sim, Então é muito tempo. Então, se for trazer essa realidade para o varejo, é mais ou menos isso. Se você tinha 20 pessoas que entravam na tua loja, hoje talvez entram 5 porque exato. tem gente que não está ainda nessa circulação normal. Então, como que Sim, você faz para vender mais para essas 5 pessoas que entraram na tua loja? Aí entra uma questão de uma equipe bem treinada faz toda a diferença. Porque sabe fazer uma venda adicional, não é? Porque se o cliente fica na dúvida, não faz aquilo que eu abomino, né? E às vezes eu tô nas empresas, eu vejo que eles fazem isso comigo, que é assim, então você toma aqui meu cartão, ou então me dá seu WhatsApp, mas a pessoa não para perguntar, mas qual que é a sua dúvida? O que te faz não fechar essa compra a agora? venda. Não é? Sim. Da É, mesma forma, quando eu escuto as meninas fazendo aqui, eu digo, trabalhando objeção, não é? não, Porque a gente exatamente. trabalha Sim, tanto essas sim, técnicas de venda que, é, opa, pulou a sondagem, foi direto para a sim. demonstração. Opa, Tu falando em fechamento, isso é um dado muito importante, assim, que eu aprendi há muito tempo atrás, mesmo quando eu fiz a minha pós de varejo, que o que acontece? 60% das vendas não são fechadas, ou seja, 60% de cartão de dinheiro de cheque, eles entram na loja e eles saem sem fechar. Então, assim, 20% da venda é fechada pelo cliente, 20% da venda é fechada pelo vendedor. 60% das vendas não são fechadas e muitas vezes é por conta, como disse tu, uma objeção que não foi vencida, uma dúvida que o cliente ficou, um preço que talvez não era aquilo, mas ele ficou com receio de falar. Então, quando você trabalha bem essas técnicas, tu consegue identificar. E, de novo, BMW não é BMW se não tiver um vendedor na ponta que transforme ela no carro que mais vende. Então, eu sempre digo isso. Então, assim, muitas vezes é isso, é um treinamento gigantesco, é motivar, é um monte de outras coisas, assim. Só que às vezes a gente esquece do básico, é aquilo que eu falo, é juntar muitas vezes a equipe e fazer junto com ela. A gente sempre tem um monte de ideias nas empresas onde eu estou, assim, com a equipe. Mas por quê? Porque sim. eles são treinados, porque eles entendem o papel deles também. É importante Uhum, isso para uhum. eles, sabe? Então, é um dado que eu acho muito importante, assim, a gente saber que talvez 60% das vendas que entram na empresa da gente não é fechado. E a gente Elis, e começa. essa é aquela pesquisa que foi feita assim, que as pessoas receberam, por exemplo, não recordo a quantidade, mas você recebeu Isso, um 200 dinheiro, reais. Vai lá isso. naquela loja e você tem Uhum, 200 reais para gastar, né? E exatamente. muita gente voltou sem ter comprado. Exatamente. Ou às Então, tu vezes vai, tu comprou um vai item, vender e isso, ou pronto. às vezes Tu comprou vai um comprar o item, que o vendedor te vender. Então, ou seja, o vendedor exatamente. não vendeu. Então, assim, a maioria das pessoas vieram com o dinheiro de volta. Ou não compraram nada, ou compraram um item, que também é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Quando, viu o vendão que eu fiz? Daí, vamos dizer assim, né? Eu só estraga prazeres. Eu falei assim, não vi. Porque eu ouvi o cliente pedindo uma coisa. Então, o cliente comprou sozinho. Tu autoajudou aquele cliente, vamos dizer assim, né? Tu orientou ele dentro. Então, assim, o que você vendeu em si? Pode ser um valor menor. Isso é outra coisa também que a gente aprendeu quando a gente trabalhava com imaginário. É porque imaginário tem um ticket médio mais baixo, porque são presentes.
mas eles tinham toda uma linha de eletrônicos, de uns valores mais agregados. Isso a gente aprendeu lá, porque o pessoal acaba, quando vai vender um adicional, é sempre um adicional inho, um inho, um inho. E não, o adicional às vezes pode ser o valor mais alto da compra. A pessoa pode vir comprar um gelzinho e sair com um massageador. Depende da técnica que foi feita, depende da forma como foi abordada, depende de que forma que esse cliente sentiu a necessidade de levar aquele produto. Um valor agregado maior para ele, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então é isso que a gente consegue aprender e fazer. E já tem pesquisas também, né, Elis, que falam que o brasileiro está entre dos países que pior atendem, né? Que tem o pior atendimento ao consumidor, né? Isso. E eu tenho muitas pessoas... eu acho que devo sofrer da mesma dificuldade tua, porque é assim, ó, você vai para um restaurante, aí você pede o vinho. Aquele restaurante, aquele jantar romântico, assim. Aí você pede o vinho. Aí o vendedor pergunta, vocês gostariam de uma água para acompanhar? Sim. Aí, claro, a gente responde que tá, a água tá, não sei o quê. E aí, o garçom sai. Aí eu olho pro Cristiano e digo assim, ó, a Elis tinha que estar aqui para fazer treinamento, porque a pergunta está completamente errada. Ele não tem que perguntar se a gente gostaria de uma água. A pergunta deveria ser uma água com gás ou sem gás para acompanhar. Porque olha só, é toda a diferença. Não é? Então, se trazer isso, se trouxer isso para a realidade de varejo, faz toda a diferença. Você dar a opção que o cliente vai comprar e não a opção do cliente falar que não quer. Né? Então, tem vários momentos assim que eu me pego, que eu digo, opa, né? Ó, tá faltando a Elisa aqui para fazer um treinamento. Nossa, mas por que a pessoa faz... E na verdade, sim, eu já fui em muitos lugares por conta disso, não foi? Várias pessoas que tu me indicou por conta disso. Elisa, ó, te indiquei para fulano, porque eu vi o atendimento, isso, aquilo. Exatamente. Então, né, realmente já aconteceu. E realmente faz diferença. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que o momento pede mais preocupação ainda em relação a isso, vamos dizer assim, de você mostrar como fazer o certo. Eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença no teu faturamento realmente final do mês. Assim, eu sou muito número, talvez o pessoal possa dizer assim, ai, né, mas cadê a parte motivacional disso tudo? Cadê o negócio? Mas eu acho que todo mundo se interessa por isso, de ter no final um resultado. Eu acho que isso vai fazer bem para tua cutis, vai fazer bem para tua pele, vai fazer bem para tua vida sexual, sabe? Eu acho que assim, tu precisa saber o que você quer, aonde que você vai chegar e de que forma que você vai conseguir chegar nisso também. Exatamente. Essa motivação, quando ela vem de dentro, né? E aquilo que a gente falou no início, né? Quando vem de dentro e quando vem baseado em conhecimento, é algo que ninguém te tira. Não é uma injeção de ânimo e depois você volta onde você estava, né? E eu sempre costumo falar, até mesmo tratando de sexualidade, que quando a gente compra uma fórmula pronta, a gente está aqui. Eu comprei, então acho que vou chegar aqui. Então eu compro, ela te dá um estímulo quando você começa. Mas daqui a pouco, se na primeira dificuldade aquilo não tiver entrado dentro da tua vida, né, que você não aprendeu com aquilo, você não retorna para onde você estava. Eu entendo que a gente baixa. Por quê? Porque tu já estava buscando alguma coisa para ser melhor. Sim. Não é? De repente você adquire essa coisa, você paga um e-book que vai mudar a sua vida. Então você acha que aquilo vai ser o resultado do teu sucesso. Mas aquilo te deu uma injeção de ânimo, mas de repente você volta. E aí você diz assim, cara, nem com isso que fez tanta gente ter sucesso, nem com isso eu tô conseguindo resolver meu problema. Então a gente se sente ainda mais inferior, ainda mais incapaz, né? E eu vejo que isso acontece muito no varejo. E acontece muito, não, nem sempre com os colaboradores, às vezes acontece com aquele empresário mesmo, com aquela mulher que daí tá tentando administrar os filhos, trabalho, venda, tá fazendo alguma coisa dentro de casa para levantar um pouco mais esse dinheiro que está entrando em casa. Então, quer dizer, muitas têm dificuldades. Eu tive, você teve, a gente já teve histórico de ter negócios antes, né? Sim. Então, e saber a dificuldade que é iniciar
um processo, ter capacidade para ter uma equipe para te dar um suporte, porque hoje eu tenho essa realidade, né? Uma equipe treinada que diz, Cláudia, vai embora estudar, que deixa que daqui a gente dá conta, não é? Então volta a estudar, por quê? Porque a empresa, a loja, as meninas Vai conseguem andar tocar, sozinha. então, mas até chegar nesse passo, a gente Sim. rala muito aprendendo, né? Mas foi perfeito, Elisa, assim, eu sei que o nosso tempo está quase acabando, Tá. mas eu acho que foi uma introdução bem bacana. Primeiro, para que a Sim. gente pudesse trazer algo que fosse real, não é? Que fosse aplicado. Então, eu queria ter essa oportunidade contigo para poder. Ó, o O Ricardo disse Ricardo que é uma hoje está conversa pedindo mais conversa mais sexual. sexual. Isso, Ricardo, amanhã, Ricardo, eu vou isso, falar do ó. vegão amanhã. Tá? Ó, Então bem fica lindo, ligado Ricardo. que amanhã tem. Hoje vai ter que se virar em qualquer coisa aí, meu amigo. 5 contra 1, dá o teu jeito. Mas hoje o papo é outro, né? Isso, o papo é grana. Exatamente. Então, o que que acontece? Eu quis trazer algo que para mim faz muito sentido, não é? Que para mim sempre fez muito sentido, que mesmo eu não gostando de números, não gostando das planilhas, não tendo meu olhar direcionado a isso, eu sempre no final da semana eu tinha um relatório que a gente consegue trabalhar a individualidade de cada colaborador. Então, é maravilhoso isso, né? Então, eu quis te trazer, porque eu sei que é algo que funciona, porque eu já vi isso aplicado em vários negócios. Eu mesmo já Sim, apliquei em mais de um negócio que eu tive, né? Eu aplico hoje, seja eu como consumidora, seja eu na parte clínica, porque a gente adapta esse processo para todo mundo, né? sim. Então, eu quero só que tu fale o que que vai acontecer nas próximas segundas. Sim, então nas próximas lives, realmente, a gente vai começar falando sobre esses temas de varejo, Cláudia. Vamos falar um pouquinho mais das técnicas de vendas. Então, assim, uma de cada vez, como eu disse, assim, são 9 passos. Eu acho que a gente dedica um período para isso tudo. Basicamente, vai ser um treinamento de vendas, de planejamento, de como se planejar, de como cuidar desse financeiro, de dicas de como fazer algumas planilhas para a gente acompanhar. Mesmo a nossa aqui da Sussurra, a gente tem aí, né, sei lá, uns 5, 6 anos que a gente usa a mesma planilha e ela nos dá vários embasamentos de coisa. Exatamente. Passado o dia dos namorados, agora sentei com as meninas, a gente foi ali de novo. Muitas vezes elas mesmo marcam, sabe? É aquela coisa assim, aquele detalhe. Foi a semana toda de chuva, então a gente sabe que ano que vem a gente ou a gente não teve o resultado que a gente esperava por causa da chuva, ou que talvez vai ser uma semana de chuva e que ação que a gente vai fazer já para que isso aconteça. Então, Uhum, se uhum. antever algumas situações do varejo, que é muito Perfeito. importante, que é o que aconteceu conosco agora nessa pandemia. A gente se anteveu a várias coisas lá atrás e a gente conseguiu aplicar agora, tá? Se reinventar, Uhum. vamos dizer assim, fazer tudo de novo. Sim. Então, acho que é muito isso. Técnicas de venda, alguns termos do varejo que é importante você saber para poder passar isso para a tua equipe e desenvolver esse DNA mesmo de venda, de varejo, de gostar de ser um vendedor, de ser um bom vendedor, sabe? De dividir esse conhecimento mesmo, vamos dizer assim, com as pessoas, para que realmente as pessoas aprendam, porque eu acho que isso é muito bom, vamos dizer assim, você saber que no final do dia tu cumpriu a tua missão, tu fez o melhor, tu vendeu, tu atingiu o teu resultado, porque a gente é medido por resultado, não adianta. Exatamente. Diferente disso, vamos dizer assim, você tá bem, eu acho que é aquilo que tu diz, a gente vê um sucesso, mas tem um trabalho lá atrás. Então, falar um pouquinho desse trabalho lá atrás. Eu acho que a Sussurra, como disse tu, é um caso, um case de sucesso pra gente. Uhum, Né? Todo mundo vê a gente como case de sucesso e a gente é mesmo, é porque a gente rala muito. A gente, uhum. as meninas, vamos dizer assim, né? Todos os trabalhos que a gente tem. Então, aquilo que eu disse, assim, é isso mesmo, é dividir isso para que todo mundo possa aplicar. Para que a gente possa Exatamente. acompanhar, porque, de novo, tá ruim, tá ruim, tá ruim meu negócio, não tá indo para frente, não tá... Por quê? Sabe? E essa é uma das Uhum, primeiras perguntas que eu faço, porque as pessoas não sabem responder. uhum. Então, esse porquê você tem que planilhar, você tem que escrever, você tem que fazer. Então, é isso que a gente vai Exatamente. falar aqui um pouquinho nos próximos capítulos. Perfeito, perfeito. E é como tu estava falando agora, né? Eu lembro que sempre isso tu tá aqui para comprovar, né? Sempre quando a gente passava a meta, por exemplo, para a equipe de venda,
né? Então, nossa, não é agora por conta do Covid, várias outras crises que o varejo já teve, né? Ai, Cláudia, mas Sim, que loucura, porque o varejo está assim, o varejo está assado. E eu falava, mas nós não somos o assim, o tá. assado, né? A gente não trabalha para o assim ou para o assado, né? Então, isso é muito legal, né? Sim. É muito gratificante mesmo você saber que, ok, estamos em crise, porém, o que que a gente vai fazer? Né? Nem que Uhum. seja desligar a TV, porque muitas vezes desligar a TV pode ser muito bom para o teu negócio, porque senão tem aquela enxurrada de pensamento que tá ruim, tu vai, daqui a pouco você acha que tá ruim. E quando você vê, não, você se reinventa, né? E nós realmente trabalhamos muito, porque um tempo atrás era só loja física, depois loja física, Facebook, depois loja física, Facebook, WhatsApp, agora loja física, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, podcast, videocast, canal do YouTube. Então, o que acontece? Está todo mundo tendo que evoluir, não é? Sair da sua zona de Sim, conforto, digamos assim. Né? Por exatamente. que que hoje Sim. em dia tem tantos médicos, tem tantos psicólogos, tem tantos dentistas, tem tantos profissionais autônomos que eles não faziam antes live? A gente não via Uhum. esses profissionais, você pagava para escutar. Né? E hoje está todo mundo aí fazendo né, girar esse conhecimento Nova, todo. Por um uma nova lado, é por uma movimentação. questão de conhecimento. Por um outro lado, Sim. é uma questão de venda. Porque você Uhum. escuta aquela gineco falar, você diz, cara, eu quero consultar com essa mulher é especialista nisso. Sim. Né? Você escuta falar sobre algum produto, eu vou querer esse produto para melhorar, para apimentar o meu De relacionamento novo, é sexual. vendas, né? São vendas, vendendo o Tudo, seu produto, tudo, vendendo o seu tudo. serviço. Então é um Exatamente. pouquinho disso que a gente vai falar por aqui, que eu acho que é muito Ex importante. exatamente. Então, Elis, grata, né, por você ter aceito assim de sopetão, porque eu primeiro faço anúncio no Instagram, depois eu Sim. te aciono, Isso, a Raiz, depois ela me avisa, meio da tarde, eu falei, mas nem tô olhando o né? Instagram. Ah, pois é, mas então já tô te avisando. Então, grata por você estar aqui. Na semana que vem a live vai ser lá na tua página. Então, quem já está aqui com a gente, segue ali, né? Qual que é o teu Uhum. arroba? Arroba Elis. Elis Naia, com NH, Tá. Elis Naia. Fala o teu, fica mais bonitinho, teu Elis. Nhaia. Isso. Tá? Então, Jaciane, fica tranquila, porque ela vai compartilhar modelo de planilha, tá? Não hoje, porque não vai fazer o menor sentido, né? Vocês Sim, sim, precisam ter os conceitos para conseguir aplicar a planilha. Lá para o final, ela vai aplicar a planilha sim, tá? Então, obrigado por vocês estarem aí. Sigam essa mulher, tá? E na segunda que vem a gente se encontra lá no canal dela. Vai ser às 19 horas. É isso, eles? isso, mais cedinho. Isso, Porque a 19 gente horas. tem família, a gente tem filho pequeno em Exatamente. casa, a gente tem que dar conta do recado lá também. Também. A gente é vendedora lá, mas nem sempre, né? A gente tem Ex que. exatamente, exatamente. Beijo, até segunda Beijo. que vem. Ó, o Ricardo Tchau, tá falando gente. do teu pinto no ombro. Diz que eu tô acostumada já com pinto aqui, por Ai, aqui. não, Ele pinto não falou, me desculpa, o teu falta. pinto no ombro. Isso, exatamente. A gente tá acostumado já com bastante pinto. Pinto não me falta. O que mais tenho Isso. é pinto. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.